O Felipe falou aqui, por que os deuses gregos precisavam comer ambrosia para manter a juventude? Existia uma ambrosia em ritos? Seria uma receita replicável por humanos? Não sei, cara. Eu nunca fui a fundo nessa história do néctar e ambrosia, né, que são os alimentos dos deuses gregos. Mas a ideia de que os deuses se alimentam, ela é muito comum na antiguidade, né? Porque ela está relacionada à questão do sacrifício. Inclusive na Bíblia hebraica, quando alguns profetas tem alguns profetas que fazem uma polêmica contra o sacrifício, como se Deus precisasse de sacrifícios, né? Isso já é uma fase da reflexão teológica ali do judaísmo antigo, em que considera-se que os deuses não precisam, que pelo menos que Deus, né, que Deus está além de qualquer necessidade. Então ele não precisa nem mesmo de sacrifícios, ele não precisa que você mate um boi para ele, porque ele não come carne, ele não toma vinho, né? Então não precisa de oblações, esse tipo de coisa. Então, só que essa polêmica que aparece no livro dos profetas, em Isaías, se eu não me engano, isso aparece de uma forma bem marcante, ou Jeremias, ou talvez nos dois, essa polêmica ela pressupõe que tinha pessoas que pensavam o contrário, que acreditavam que precisava cuidar dos deuses. Inclusive a ideia de culto, de cultivo dos deuses, cultivar os deuses, tem a ver com isso. Você dar coisa para os deuses para que os deuses te deem coisas. Esse mecanismo de troca nas religiões antigas e atuais também é muito forte, né? Então, no caso dos deuses gregos, você alimentava os deuses com carne, você alimentava os deuses com vinho, com azeite, você fazia essas oferendas, assim como você faz para os mortos também, para os ancestrais. Então, tem algum tipo de tentativa de transmitir ou de garantir a vida, o prazer, que os deuses tenham tudo, né? Nas religiões de matriz africana no Brasil, a gente vê isso de forma muito clara também. Às vezes uma parte fica com os deuses, outra parte fica com os humanos, né? No caso da Grécia, tem um mito muito importante nesse sentido, inclusive contado pelo Hesíodo, que é o mito de Prometeu, em que Prometeu, que é um titã, um deus de uma geração anterior à dos Olímpicos, ele faz uma mediação, meio como um proto-sacerdote, uma mediação entre Zeus e os humanos, e os mortais. E aí ele vai ter um sacrifício de um boi, e aí Prometeu divide o boi entre humanos e os deuses, a parte que seria dos deuses e a parte que seria dos humanos. E aí ele divide esse boi colocando a gordura, como é que é? Ele pega a carne e coloca uma camada de gordura, não, como é que é? Ele pega a carne e coloca vísceras em cima, uma parte assim que é meio nojenta e tal, e pega um monte de ossos e coloca gordura por cima, e parece, sei lá, uma gordura de picanha, uma capa de picanha assim, e aí fala pra Zeus escolher. Aí Zeus escolhe a pilha que tá com aquela capa de gordura, só que só tem osso. E aí, isso é colocado na conta de Prometeu como uma tentativa de enganar Zeus, que Hesíodo piedosamente diz que Zeus, na verdade, já sabia dessa tramóia, mas fingiu que estava sendo enganado para poder castigar Prometeus e os humanos na sequência. Mas esse mito ele explica o momento em que os deuses e os mortais passaram a não compartilhar a mesa, mais diferente da Era de Ouro, em que os deuses coabitavam com os humanos, e ele explica por que os deuses, que são superiores, recebem a pior parte no banquete, que é o sacrifício. Né? Porque no sacrifício você mata o touro, você tira a pele, é isso, é a pele, né? A pele é que cobre a. Não, são as vísceras mesmo, né? Bom, mas a pele e a carne, ficam para os humanos e os ossos e a gordura é queimada para os deuses, para subir como fumaça, aroma agradável para os deuses. Então ele sobe, inclusive por isso que o altar é fora do templo, né, para subir para o céu mesmo, para alcançar os deuses ouranianos, os deuses que estão no céu. Então a fumaça sobe, os deuses cheiram aquilo, comem de alguma forma, se alimentam, se revitalizam com aquela parte queimada para eles, e os humanos comem a carne e usam o couro. Geralmente o couro, inclusive, ficava nos templos gregos para o sacerdote. Era meio que um dízimo, né? Como se fosse assim, a beirada dele, né? A taxa de serviço do sacerdote era ficar com o couro, que ele poderia vender para conseguir a sua subsistência, e também algumas partes do animal, uma parte específica da coxa e coisas desse tipo, ficavam para o sacerdote. E o resto era feito meio que um churrascão, assim, as pessoas comiam, né, aquela carne. Então o terreno, né, o terreiro, o têmenos, o santuário, e o açougue era praticamente uma coisa só, né? O sacerdote era meio que um açougueiro, em certo sentido, porque o sacrifício ele não ia todo para os deuses, a não ser em alguns casos.
em que se fazia o chamado holocausto, né, que significa queimar tudo, se eu não me engano. A parte do holo é tudo, né? Mas eu não sei se o causto tem a ver com queimar especificamente. Mas no holocausto se queimava todo o boi para os deuses, mas isso era muito atípico. Geralmente o que você fazia é queimar uma parte para os deuses, que era uma parte, você não vai comer o osso, né? Você não vai queimar, sei lá, aquela gordura toda também. Então você dava aquilo para os deuses e comia aquela parte. E para justificar isso mitologicamente, surge esse mito de Prometeu que o Hesíodo conta, né? Certamente é anterior a Hesíodo, mas é uma forma de justificar por que os deuses que são superiores recebem a pior parte do sacrifício. E é porque lá no princípio Prometeu enganou Zeus no sacrifício em Mecona, né? Que é essa história que o Hesíodo conta lá no Trabalhos e Dias e conta essa história também na Teogonia. O Metalmorfoses, muito bom o nome, mandou uma contribuição também, falou que sacrifícios barra imolações podem ser interpretados como dízimo cristão. Nesse argumento de que Deus está acima de qualquer necessidade, podemos dizer também que ele não precisa de oferenda financeira? É, uma elaboração que se faz sobre isso. Vamos por partes, então. A primeira coisa, né? Sacrifícios e imolações podem ser interpretados como dízimo cristão. Então, a questão do dízimo cristão, ela bebe num imaginário do dízimo e de outras ofertas que aconteciam no Templo de Jerusalém. Só que no judaísmo, depois que você não tem mais o templo, você faz ofertas de outras formas. Então, não dá para fazer mais, não dá para ir no Templo de Jerusalém e deixar a oferta, porque não tem Templo de Jerusalém mais, né? Você não leva mais um boi para ser queimado no Templo de Jerusalém, não tem como. Então, é feita uma ressignificação, uma renegociação cultural, imagética, simbólica, religiosa, política, sacerdotal, estrutural, social, né? De toda essa questão do dízimo. E aí, novas formas de dízimo barra ofertas, formas de dar algo para Deus, surgem. E antes disso mesmo, o dízimo, você tem um dízimo específico de alguns textos, alguns mandamentos, né, no Antigo Testamento que falam do dízimo, que é dar 10% da produção agrícola, né? Ou de outras produções também, mas você tem outras ofertas que são para além do dízimo. Então, dá o primogênito do rebanho, você tem outros tipos de festas em que acontecem ofertas no templo. Então, o dízimo, ele não é a única forma, o dízimo, sei lá, que Malaquias fala de roubar o dízimo. Esse dízimo não é a única oferta que se fazia a Deus na religião dos antigos israelitas e judaítas. Dentro do contexto do cristianismo, não tem como você dar o dízimo no sentido antigo, porque você não pode mais no Templo de Jerusalém. Mas você pode oferecer a sua própria vida a Deus, né? É o sacrifício da sua vida, no sentido de... Paulo faz essa comparação, né? Como é que é? Seja a sua própria vida sacrifício agradável. Tem um negócio desse tipo. Paulo faz uma relação desse imaginário do Antigo Testamento em relação ao sacrifício com a vida do cristão. Que os atos de serviço para com a comunidade são uma espécie de sacrifício feito pelo cristão para Deus. Só que não é uma coisa para atender a necessidade de Deus. É uma coisa feita para atender a necessidade das pessoas que precisam, mortais, mas que são, em alguma medida, que recebem por Deus esse sacrifício. Porque a gente tem lá em Mateus, por exemplo, acho que capítulo 23 ou 25, que tem lá a questão da divisão dos cabritos e das ovelhas, que Jesus fala, né, num discurso apocalíptico, fala sobre um tempo em que serão separados os injustos e os justos, e aí Jesus fala assim, sejam bem-vindos ao reino do meu Pai, vocês que tive sede me deram de beber, tive fome me deram de comer, estive nu e me vestiram, fui preso e vocês foram me visitar, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, etc. Aí os caras falam assim, mas quando que a gente fez isso? Aí ele fala assim, em cada um, né, vocês fizeram isso para mim como é que é? Não lembro exatamente a frase agora, mas o que vocês fizeram para os menores, vocês fizeram para mim, né? Uma coisa desse tipo. Isso se desenvolve em tradições medievais, depois em contos medievais, no seguinte tema, de que Jesus se disfarça de mendigo, ou de doente, ou coisa do tipo, e anda por aí, quando uma pessoa faz uma gentileza para esse cara, ele se revela como sendo Jesus e recebe benefícios, né? Mas é como se Jesus estivesse disfarçado entre nós na forma de pessoas que são negligenciadas, né? Isso é um tema muito interessante dos contos medievais. Mas enfim, então essa é uma forma de pensar sobre, né, como fazer um sacrifício para Deus de uma forma que não seja levar um touro para ser queimado no Templo de Jerusalém. Então você pode dar de comer para uma pessoa que está passando fome, né? Então essa é uma das elaborações, né? Na carta de Tiago, por exemplo,
Tem uma passagem que fala, né, o verdadeiro culto, né, a palavra é treskeia, é uma palavra para religião, para serviço religioso. O verdadeiro serviço religioso é visitar o órfão e a viúva em suas tribulações e manter-se imaculado, né, manter-se puro do mal, um negócio assim. Então, assim, também são essas reinterpretações, né? É, e aí, como que isso acontece nas igrejas brasileiras, por exemplo, cada uma leva de um jeito, né? Tem igrejas que pedem o dízimo como se fosse um mandamento do Antigo Testamento, tem umas que elaboram isso no sentido de ofertas para manter a estrutura da igreja, né? Tipo assim, façam a oferta para a igreja para a gente poder pagar os pastores, pagar a luz, pagar a internet, pagar a manutenção, né, do local físico onde a gente congrega. Faz todo sentido, de um ponto de vista comunitário, você colaborar com a estrutura da comunidade dentro da qual você participa, né? Então, assim, mas isso é muito variado, né? O Brani falou aqui, poderia falar das mudanças. Agora, dentro daquela, só para fazer um último adendo, dentro dessa variedade de coisas, ainda existem igrejas cristãs, né? Igrejas evangélicas e tal, que usam o versículo lá de Malaquias sobre o sacrifício levado ao templo, que quem não dá o dízimo rouba a Deus, para coagir as pessoas a darem dinheiro para templos, para igrejas específicas, né? Do bairro e tal. Né? Então é uma das leituras que são feitas, mas não é de forma alguma a única leitura, e eu não diria que não é de forma alguma também uma leitura imediata que se faz do texto de Malaquias. Né? O texto de Malaquias está falando de outra realidade completamente diferente.